Olá, senhoras e senhoritas. Nós estamos conversando esta semana a respeito das cirurgias ginecológicas. Já falamos sobre a esterectomia, retirada do útero, e vamos conversar um pouco agora sobre cirurgia dos ovários. A mais comum, mais frequente, é para a retirada de cistos dos ovários. Essa é a mais frequente. Quando um folículo, a mulher está ao redor da 12 anos de idade, quando vem a idade púbere, quando ela começa a menstruar, ela tem em torno de 400 mil folículos juntando seus dois ovários, a população total ovariana. Esses folículos são estimulados por um hormônio produzido atrás dos olhos, chamado hipófise, é o FSH. Ele estimula o desenvolvimento de alguns folículos por mês. 2, 3, 5, 10 folículos por mês. Os que crescem primeiro, aquele que chega primeiro, mais ou menos ao tamanho de 1 centímetro, vai continuar crescendo até seus 2, 2,5 centímetros e ovula. Isso acontece do primeiro dia do ciclo ovulatório ou ciclo menstrual. Nesse momento, quando começa a menstruar, a produzir também o FSH, que vai estimular os folículos. Em 14 dias, no 14º dia exatamente, ocorre a ovulação. Esse 14º dia é esperado que todas as mulheres tenham a sua ovulação, mas não é assim que acontece com todo mundo. Por quê? A cápsula do ovário, ela não é igual. O ovário é ligado ao útero por um ligamento útero-ovariano. Nessa parte, nesse polo, parece o tamanho de um ovo pequenininho, tamanho de um ovo de codorna. Esse ovo, que é o ovário, tem num polo os ligamentos útero-ovariano. Então, essa região é mais espessa. E se o óvulo, folículo, tentar romper nessa região para o óvulo sair e ovular, ele vai ter dificuldade de sair, vai ficar encistado, vai formar um cisto de ovário, o que é um folículo ovariano. Que ele pode continuar enchendo de líquido e crescer com essa aguinha dentro dele, um pouco mais, às vezes 3, 4, 5 centímetros, mas algumas vezes muito mais. Pode crescer 7, 8, 10 centímetros. E quando ele se estica, né, ele comprime o próprio ovário, pode estragar o ovário até se tiver um tamanho grande, comprime a circulação do ovário e pode destruir os outros tecidos do ovário por falta de circulação. Um cisto pequeno, não. Mas quando existe essa compressão, ele estica, o tamanho aumenta, ele pode provocar dor no ovário. E quando tem dor no ovário, vai fazer um exame médico e se leva para um exame de ultrassom e vai se ver, então, cisto de ovário ou alguns cistos de ovário. Já pode ter outros menores, outros maiores até, que aconteceu em outros períodos, né, em outros meses. Do lado da parede abdominal tem um outro ligamento. Então, em um polo do ovário tem um ligamento. Fica uma areazinha pequena, mas que atrapalha a ovulação. Dos dois lados, de um lado o útero, o ligamento útero-ovariano, e do outro lado o ligamento de fixação do ovário na parede do abdômen. Essas duas áreas, essas duas regiões mais espessas atrapalham a ovulação e pode provocar a formação do cisto. A outra coisa é o espessamento da camada do ovário. Essa camada mais grossa, mais espessa, geralmente, de maneira geral, ela é desenvolvida pela obesidade. No caso da obesidade, existe uma interferência no funcionamento hormonal dos ovários, fazendo com que ele todo mês tente ovular e não consegue. Muitas vezes não consegue nem crescer até mais do que 1 centímetro. Então ele vai ficando, com o passar dos anos, dos meses até às vezes, depende do crescimento da obesidade muito rápida, pode desenvolver mais rápido ovário policístico, que tem uma característica de síndrome do ovário policístico, que não é apenas o ovário que é policístico. Normalmente, na maioria das vezes, tem obesidade junto, hirsutismo, aumento dos pelos pelo corpo, e acnes no rosto, no tórax, no peito, nas costas. Então, essa acne, o hirsutismo, aumento do peito, dos pelos no peito e nas costas, a infertilidade, que é o desejo de engravidar e não conseguir engravidar, chamamos de síndrome do ovário policístico. Tem ultrassonografistas que fazem um exame e medem a quantidade que tem o tamanho dos folículos.
informa ao ginecologista. E nós vemos a clínica como um todo. Qual a característica física, né, do fenótipo dessa mulher, dessa paciente. Uma paciente que é magrinha, que não, a pele é lisinha, ela não tem acne, não tem espinhas, não tem hirsutismo, não tem aumento de pelos, não tem nenhuma parte da clínica da síndrome do ovário policístico. E veio o diagnóstico que ela tem ovário policístico, nós ginecologistas queremos ver a foto. Tiramos a página onde está o laudo descrevendo o ovário, o tamanho dele, e vamos ver na foto. A maioria das vezes não é ovário policístico. Tem um pouquinho só, alguns folículos que não ovularam, e ela tem alguns ovários que ficaram, alguns cistos nesse ovário que ficaram por ali e que com o tempo eles vão desaparecer. Por exemplo, se ela engravidar, desaparece porque o ovário descansa. Só o corpo amarelo do ovário, corpo lúteo, que produz progesterona, que fica durante os 9 meses da gravidez. Os outros folículos e cistos, eles vão reabsorvendo no ovário e vão desaparecer. O mesmo acontece com o medicamento que foi inventado para imitar uma gravidez, que é chamada de pílula anticoncepcional, que a função principal é anticoncepcional, mas ela tem 20 funções. Uma delas é tratar um cisto, tratar o ovário policístico, tratar acne, espinhas e hirsutismo. Nós temos vários desses problemas, além de outros, né, de hemorragia, tantos outros problemas que nós também tratamos com a mesma pílula. Muda a fórmula, qual o tipo de medicamento que tem dentro dessa fórmula, a gente analisa o tipo de pílula, são muitas pílulas diferentes, a dose dessas pílulas e nós conseguimos então tratar. Quando não conseguimos tratar, é indicado, depende do tamanho desse cisto, é indicada a cirurgia para retirada do cisto, esvaziamento ou retirada desse cisto de ovário.